E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a evangelista Jéssica. Eu sou a Elaine. E eu sou a Beatriz. E o tema da semana é a desobediência e as suas consequências. Louvado seja o nome do Senhor, estamos aqui com mais uma live do Aviva Jovens. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus por essa rica oportunidade, aos nossos apóstolos também. Estamos aqui com mais duas jovens preciosíssimas do nosso ministério, tanto a Bia como a Elaine, e juntas estaremos hoje trazendo algo sobrenatural da palavra de Deus sobre a sua vida. Quero deixar desde já um forte abraço para você que nos acompanha de outros países, de outros estados. A você que está conosco hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui na nossa live do Aviva Jovens. E para iniciar, nós vamos orar, né? Calma aí, Elaine, você tem muita bênção para você contar, muita coisa maravilhosa para a gente poder estar aqui compartilhando, mas nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você que está aí do outro lado, orar junto conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa live, por cada vida, meu Pai, que está do outro lado, Deus eterno e querido. Cada coração, cada mente apresentamos a Ti e que a Tua palavra, meu Pai, nessa noite possa ir de encontro, transformando, meu Pai, cada vida, saciando cada alma, cada espírito e levando cada vida a um posicionamento de obediência na Tua presença, Pai. Nós consagramos essa live a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, dando aqui continuidade, queremos aí agradecer os nossos profetas pela essa rica oportunidade em nome de Jesus. E já quero aproveitar os comentários, já nós estaremos aqui trazendo para você na nossa live. E eu quero aproveitar também e falar para você se inscrever no nosso canal do nosso YouTube, TV Aviva as Nações. Aproveita para você entrar lá nesse momento, para você nos seguir. E lembrando que você pode ativar o sininho, você vai ver que tem um sininho lá na nossa página, você pode clicar naquele sininho e lá você vai receber todas as nossas notificações. Aproveitando que nós estamos aí melhorando cada vez mais para que o Reino de Deus possa crescer, possa avançar e que você venha ser um instrumento do Senhor e que através da sua vida você venha levar outras pessoas também a conhecer as nossas redes sociais, Graças a Deus, no nosso ministério estamos tendo a oportunidade de levar a palavra de Deus de várias formas e que você venha ser um instrumento do Senhor, curtindo aí a nossa página no nosso YouTube, seguindo nós para que o projeto, o propósito do Senhor venha alcançar outras vidas através da sua vida, em nome de Jesus. Isso mesmo. E tem muitos conteúdos também maravilhosos, no nosso canal. Pode falar um pouquinho pra gente, Lá no nosso YouTube, então, nós temos o conteúdo tanto para jovem, como também para criança, temos coreografia, tudo sobre o nosso ministério você encontra no nosso canal do YouTube. E é um alimento para você também que está aí nos acompanhando. Então, se você não é inscrito no canal, se você conheceu agora, se inscreva para que tudo que for colocado ali você possa ser também edificado. E, é claro, compartilhe também os conteúdos que nós temos ali no nosso canal, pois é feito aqui tudo com muito amor, com pessoas do nosso ministério, para levar para você um conteúdo ali de qualidade, em nome de Jesus. E acompanhe todas as terças e quinta-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui com a nossa live do Aviva Jovens, te esperando aí com muito carinho, com os braços abertos, para estar aqui junto conosco. Nós vamos aqui entrar no nosso tema da semana. Como eu disse, muita coisa preciosa para a gente poder extrair desse tema. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. Nós estaremos aqui lendo o versículo 22 e 23. Nosso versículo-chave é o 23, mas a gente vai iniciar aqui pelo 22, que diz assim: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então a gente tem aprendido bastante sobre esse versículo aqui 23, aliás, sobre todo esse tema da desobediência. A partir do versículo 22, a palavra de Deus ela vem falando que o Senhor ele tem muito mais prazer na obediência e na submissão do que muitas vezes no sacrifício.
Né? A palavra de Deus, ela diz sim que nós devemos apresentar, né, a nossa vida, o nosso corpo como um sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Mas tudo isso precisa vir acompanhado da obediência. Porque, por outro lado, se eu simplesmente me sacrifico, mas não tenho a obediência, Deus ele tem muito mais prazer na obediência do que em sacrificar. E ali ele vem discorrendo, né, falando a respeito do pecado da rebeldia, que é como se fosse o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o pecado da idolatria. Então a gente vê que a desobediência, ela nunca vai ter uma consequência boa. Muito pelo contrário, ela é comparada como a feitiçaria. A pessoa que comete a desobediência, daqui a pouco a gente vai discorrer bastante em relação dentro da escola, dentro de casa, em questão ali a vida espiritual, em questão também ao nosso trabalho. Daqui a pouco a gente vai discorrer. Mas a desobediência, seja onde for, ela nunca vai trazer uma consequência boa. E a pessoa que comete a desobediência, ela é tida na Bíblia, ela está ali no mesmo nível daquela pessoa que está cometendo a feitiçaria, que está ali muitas vezes fazendo um certo tipo de simpatia, está ali muitas vezes adorando outros deuses, está ali muitas vezes tendo seus cultos, né, em outras religiões, assim como eles dizem. Então está no mesmo nível. Isso para Deus é algo que é abominável. A desobediência é algo que ela vem trazendo a destruição sobre a vida do ser humano. Todo e qualquer tipo de obediência contra todo e qualquer tipo de autoridade, aquilo ali se torna um pecado contra o próprio Deus. Porque toda e qualquer autoridade, ela foi estabelecida pelo Senhor. Então, quando eu desobedeço, por exemplo, a um professor, um patrão, meu pai, minha mãe, qualquer autoridade, na verdade, eu estou pecando contra o próprio Deus. Porque aquela autoridade, ela foi estabelecida pelo Senhor. E é claro que a destruição, a morte que estão ao nosso redor. Aquilo ali pode prejudicar a nossa geração, assim como nós chegamos a comentar também na terça-feira, né? Até a Yara estava conosco, ela até trouxe essa pauta para a gente. Então a desobediência, ela pode ali destruir até a nossa terceira e quarta geração. Por quê? Porque a maldição, ela é instalada. Então, da mesma forma que por um só homem, a desobediência dele entrou o pecado no mundo, e através disso vieram ali consequências cruéis, consequências que o ser humano ele carrega até hoje, porque somos descendência de Adão, da mesma forma nós nos dias de hoje também. O pecado, uma desobediência, aquilo ali atrai a maldição, traz uma destruição não só para a nossa vida, mas como também para toda a nossa geração, até a terceira e quarta geração, se não houver um arrependimento, se não houver uma renúncia. Então, muitas vezes as pessoas elas cometem, né, e falam, mas todo mundo está fazendo, todo mundo faz, então eu posso fazer também. Ou Deus entende todas as coisas. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Que porque todo mundo faz, eu devo fazer também. Todo mundo desobedece, eu devo desobedecer também. E que Deus entende todas as coisas. Aonde está isso na Bíblia? Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Ela mostra pra gente que toda desobediência, ela tem uma consequência, e uma consequência que não é boa. Isso muitas vezes ali, trazendo para pessoas que trabalham. Sim, verdade. Né? Você vai ver que até na própria palavra de Deus mostra para nós, né, evangelista, que se nós não andarem em obediência, não só dentro da casa de Deus, mas também fazendo as nossas coisas, os nossos deveres, no nosso trabalho, você vai ver que se você não faz em obediência àquilo que foi colocado, vai ter uma consequência naquilo. Né? E no nosso trabalho é da mesma forma. Você vai ver aqui no versículo em Efésios, você pode até procurar aí na sua Bíblia e você vê que está escrito, né? Não é só as nossas palavras, não, eu acho, não é um acho. É de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem nos mostrando. Aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 5, fala assim, ó. Vossos servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, com Cristo. Então, o próprio versículo mostra para nós que nós precisamos ser obedientes aos nossos senhores. Quando fala que
segundo a carne, quer dizer o que para nós? Terreno, né? Nós temos que obedecer os nossos patrões. E se você trabalha, está fazendo algum trabalho, foi colocado algo para você fazer, quando você não faz aquilo que foi colocado, você está atraindo para a sua vida uma grande maldição. Não só, Elaine, eu só estou em obediência, eu não vou ganhar o meu salário. Não, você está atraindo maldição de Deus sobre a sua vida. Porque foi algo que foi colocado diante de você, mas só que está escrito na palavra de Deus que nós temos que obedecer os nossos patrões. E se nós não obedecer os nossos patrões, nós teremos uma consequência na nossa vida. Às vezes porque às vezes você está ali trabalhando e você não está vendo aquele trabalho evoluindo, você não está vendo a sua vida indo para frente, a sua vida financeira está um desastre, nada dá certo, mas por que isso acontece? Elaine, eu trabalhei de segunda a sexta, trabalho e não dá certo o meu trabalho, eu não consigo ali uma renda boa, mas por quê? Às vezes pode ser uma desobediência no seu trabalho. A pessoa até fala, né? Eu sou um dizimista, eu sou uma Sim, ofertante, às vezes mas... bate o pé, né? Coloca ali, não, eu sou fiel, sou um dizimista e ofertante fiel, então pode ter certeza que vai dar certo. Mas se você tem sido fiel para com Deus e tem sido infiel com o seu patrão, não vai dar certo. E às vezes você pensa, Elaine, mas eu estou obedecendo fielmente lá na casa de Deus, trago o meu dízimo certinho, devolvo para o Senhor, trago a minha oferta na casa de Deus, dou uma oferta de todo o meu coração, só que lá no seu trabalho você está deixando a desejar. Então acaba, né, que vai vindo maldição sobre a sua vida, porque às vezes você está sendo fiel a Deus uma parte, mas na outra você está sendo infiel. E o próprio versículo mostra para nós que nós só teremos maldição, gera maldição sobre a nossa vida, né? Então não adianta eu querer ser obediente a Deus em uma parte e na outra eu ser desobediente, eu só vou estar traindo maldição sobre a minha vida. Exatamente. Inclusive, esse foi o ponto ali de Saul, né? Hoje até mesmo a gente estava ouvindo ali na web rádio, o nosso apóstolo deixou isso muito bem explicado, que Saul ele não era aquela pessoa que estava distante de Samuel, ele estava ali a todo momento junto com Samuel, porém ele obedecia não na totalidade. Ele não tinha aquela obediência na totalidade. Então, para a gente poder ter realmente a bênção de Deus, andar de acordo, conforme, né, aquilo que o Senhor quer para nós precisamos obedecer na totalidade. É ser um dizimista, é ser um ofertante, porque é mandamento, mas é também saber honrar lá no serviço os seus senhores, os seus patrões e agir com integridade, né? Sim, evangelista, e entra não só também na parte do patrão, mas você vê que até a obediência aos pais, há uma desobediência ao pai, há uma consequência na nossa vida, né? Então, tudo, você vê que ele obedeceu uma parte. Uma parte ele estava sendo fiel, né? Mas na outra parte ele deixou a desejar. E acabou que ele atraiu sobre a vida dele uma maldição. E é para nós em todas as áreas da nossa vida. Não adianta eu querer obedecer a palavra de Deus só no Velho Testamento e o Novo Testamento, não. Nós temos que obedecer a palavra de Deus por completo, né? É isso que vai trazer bênção sobre a minha vida. Amém. Que as meninas falaram é verdade, né? Não adianta nós obedecermos aqui dentro da igreja e lá no trabalho, lá na escola, você ser desobediente, você não obedecer o que o professor ele coloca ali para você fazer. Você também está sendo desobediente. E aqui em Romanos, capítulo 13, diz assim: obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. Os que agem desse modo serão condenados. Então, quando é colocado sobre nós uma autoridade, nós devemos obedecer, pois como diz aqui em Romanos, que agem desse modo, com a desobediência, serão condenados. Então, se foi colocado alguma pessoa como autoridade, você deve obedecer, mas não é na igreja. Mas não importa, quem está falando, obedeçam todas as autoridades, pois elas foram colocadas no seu lugar por Deus. Então, quando nós desobedecemos uma autoridade, nós estamos desobedecendo o próprio Deus, assim como a evangelista Jéssica falou. Então, se lá no seu trabalho, como a Elaine falou, lá na sua escola, o seu professor colocou algo sobre você e você não obedece, você também está em desobediência, e é claro que a consequência que você vai ter não vai ser boa. Então, quando você não obedece, você está desobedecendo aquilo que foi colocado na palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que a nossa desobediência, independente do lugar onde nós estivermos, tem sempre uma consequência. A minha consequência, ela não é boa, ela é desastrosa. Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa desobediência. Se você está desobedecendo no seu trabalho, se você desobedece os seus líderes, os seus apóstolos,
você também terá uma consequência que não será boa. Exatamente. E a gente vê que toda a autoridade, ela é instituída exatamente para trazer a organização. Por quê? Porque com a quebra ali da obediência, você pode ver que aquele ambiente ele se torna um caos. Então toda autoridade, ela está ali para conduzir, para dirigir, para trazer, né, um ambiente ali maravilhoso. Então quando eu quebro isso de obediência, eu torno aquele ambiente um caos. Por exemplo, um professor, ele está lá dando aula, ele está cuidando daquela sala de aula, ele está ali ensinando aquela sala de aula. Quando tem um aluno ali que é desobediente, aquela sala, ela vira um caos. Sim. Da mesma forma dentro de uma empresa. Tem ali, né, os patrões, tem ali os gerentes, os supervisores, eles estão ali como autoridade, colocando ordem naquele local, instruindo da forma correta que deve ser feito. Quando um funcionário ele quebra essa ordem, essa obediência, aquilo ali também vira um caos. E é um ambiente que até mesmo se torna contaminado, porque toda pessoa que ela é desobediente, ela vai contaminando outras pessoas também. Né? Então, a princípio é ela, é a feitiçaria. Com certeza. Então, a princípio ali é ela. E daqui a pouco tem mais um, tem mais dois, tem mais três que não concorda. Por quê? Portas, né, porque foi contaminado, né? Foi contaminado ali por aquela outra pessoa. Então, toda autoridade é para trazer ordem no local, é para fazer com que aquele ambiente seja um ambiente de bênção, um ambiente que venha a fluir, um ambiente que venha a dar certo. E quando eu me oponho a isso, pode ter certeza que o caos ali, ele é instalado. Quando a gente vai lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do versículo 15, é claro que esse é um texto que fala, né, tanto sobre as bênçãos do Senhor, como também as maldições. Mas quando a gente pega ali a partir do versículo 15, a gente começa a ver até o versículo 60. Então vai do 15 ao 60. Olha só quantos versículos falando a respeito da maldição que é instalada. Por quê? Por causa da desobediência. Então, Deus ele sempre vai colocar diante da gente tanto a bênção como a maldição. Deus ele não olha para ninguém e fala assim, esse aqui é meu preferido, então eu vou abençoar a vida dele grandemente em todas as áreas. Aquela ali não. Sim. Aquela ali, olha, eu não gosto muito dela, então ela vai viver debaixo de maldição. Né? Ou esse aqui eu vou fazer com que cresça, aquele ali eu vou fazer com que desapareça. Não. Deus ele não tem isso. Mas Deus ele coloca, ele dá oportunidade igual para todos. O que vai fazer a diferença é se aquela pessoa ela vai se posicionar para ser uma pessoa obediente ou se ela vai se posicionar para ser uma pessoa desobediente, porque tanto a obediência como a desobediência é um posicionamento do ser humano. Sim, ele escolhe. Nós estamos diante de escolha a todos os momentos da nossa vida. Eu escolho ser abençoado, eu escolho ser obediente, eu escolho ser uma pessoa que constrói a minha vida sobre a rocha. Então é um posicionamento do ser humano. Então quando a gente pega aqui em Deuteronômio, até o versículo 60, do 15 ao 60, vem discorrendo tanto de maldição que é instalada sobre a vida da pessoa que vive desobediência. E isso mostra pra gente o quê? Já quebra aquele argumento de que Deus ele entende todas as coisas, de que eu posso fazer o que eu quero e Deus sempre vai estar comigo, Deus sempre vai estar me abençoando. Se fosse dessa forma, eu estou pegando aqui um texto da palavra de Deus. Assim como a Bíblia tem muitos outros. Então eu estou pegando aqui um texto. Se fosse dessa forma, nessa linhagem de pensamento, se fosse desse jeito, Deus ele não teria deixado aqui registrado o tanto de maldição que existe sobre a vida daquele que desobedece. Né? Então você mesmo pode acompanhar aí na sua casa, pode pegar ali do versículo 15 até o versículo 60, em Deuteronômio 28, e pode discorrer. Veja as consequências. E como eu disse, aqui é um texto, mas existem muitos outros textos da palavra de Deus que vem mostrando também a consequência da desobediência. E talvez você está vivendo um caos na sua vida hoje. Você é jovem, porque tem desobedecido pai, tem desobedecido mãe. É aquela fase, né, da juventude, quando a pessoa ela não tem Jesus, ela está lá no mundo. Quando ela está na casa de Deus, ela aprende a importância de obedecer ao pai e à mãe, a importância de ter uma vida conforme a palavra de Deus. Mas quando ela está lá no mundo, muitos e muitos jovens, eles têm aquele pensamento.
Eu já estou me tornando um adulto, eu já sou um jovem, já sou dono do meu próprio nariz, eu faço da minha vida aquilo que eu quero, eu não dou satisfação e assim pronto, acabou. E muitas vezes ele pensa que ele está ali arrebentando, mas na verdade ele está sendo arrebentado, porque a consequência vai vir. E a destruição ela vai ser instalada, sem sombra de dúvidas. Então talvez você esteja vivendo isso na sua vida. Né? Você jovem que um dia teve aí esse tipo de posicionamento, não quis dar ouvido a pai, a mãe, eu vou fazer do meu jeito, eu sou dono do meu nariz, que agora eu comecei a trabalhar. Quer ver, jovem? Quer ver uma coisa assim que é cruel? 18 anos. Quando começa a trabalhar, quando completa os 18 anos, quando começa a trabalhar, meu Deus, ali ele se sente, parece que é Deus no céu e ele na terra. Não tem mais pai, não tem mãe, não tem nada. E não é desse jeito. A palavra de Deus, ela mostra pra gente claramente que não é desse jeito. Então, se você está vivendo isso, essa destruição por causa de desobediência, se arrependa. Tenha um coração ali arrependido, se arrependa desses seus atos, volte atrás e comece agora a fazer de uma forma correta. E meninas, sabe o que é incrível? A gente tem todo esse engano lá no mundo, né? Mas quando a gente entra aqui na casa de Deus, a gente começa a aprender como viver de forma correta. Sim, e o quanto nós somos ensinados para sermos jovens abençoados, para vivermos em obediência. Então a oportunidade de ser instruído, de aprender a palavra de Deus no nosso ministério não falta. Falta? Não falta. Glória a Deus por isso, porque nós temos um ministério que nos orienta em tudo, né? Na nossa vida, em cada área da nossa vida. Nós somos orientados. Glória a Deus pela vida dos nossos apóstolos, né, da nossa liderança, que sempre nos ensina a andar no caminho do Senhor Jesus Cristo. É igual você vê no nosso ministério, tem o passo a passo aqui de como você ter uma vida em obediência a Deus. E você vai ver que a Escola de Líderes ensina ali os passos certinho, né? Para você andar com Jesus Cristo, para você obedecer fielmente a palavra de Deus, para você ter uma vida ali debaixo da bênção, debaixo da obediência. Graças a Deus, no nosso ministério, oportunidade é que não falta. Nós temos até o comentário aqui da Tainã, evangelista Jéssica, e ela coloca aqui que ela é muito grata ao Senhor pela liderança, né? Pelos líderes dela. E é algo que a gente temos que ter que nós temos que ter em nossa vida, é temor ao Senhor e também a nossa liderança, que são as pessoas que têm lutado por nós, né? Que tirou nós ali do lamaçal do pecado, que nos instruiu a andar no caminho do Senhor Jesus Cristo. Se hoje nós estamos aqui, cada um de nós, alguém teve que pagar um preço, né? Para hoje nós poder estar aqui fazendo essa live, poder estar aqui junto com os irmãos. E a Tainá Anastácio, ela vem colocando seu comentário assim, ó. Quando nós aprendemos a honrar e respeitar as autoridades, nós atraímos bênçãos sobre as nossas vidas. Os apóstolos e a evangelista Jéssica, por exemplo, são bênçãos em minha vida. Glória a Deus. Então a gente vê que quando nós obedecemos a nossa liderança, nós atraímos bênçãos em medidas, né? Você vai ver que tudo flui na sua vida, tudo dá certo. Deus, ele começa a abrir portas, às vezes você está passando por algo na sua vida, vida financeira, vida espiritual. Você vê que através da sua obediência àquilo que foi colocado para você, você vê Deus escancarando as portas. Você vê portas se abrindo que você nem imaginava aquela porta estar se abrindo. Mas por quê? Por causa da sua obediência ao Senhor e também à liderança. É isso que vai trazer para nós bênção aí, e você vai estar atraindo portas, grandes coisas Deus irá fazer na sua vida através da sua obediência, né? A gente vê o cuidado de Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. Glória a Deus. Então nós vemos que a desobediência nos afasta de Deus, mas a obediência nos leva a níveis muito maiores. Verdade. Amém? Então a importância de obedecer a palavra de Deus. Aí na Bíblia também é citado muitos personagens que obedeceram a palavra e foram a níveis muito maiores. Amém? Nós temos aqui o comentário mesmo da Bia Santos, que diz assim: glórias a Deus, Jó, exemplo de servo fiel, mesmo perdendo tudo que tinha, manteve sua fidelidade a Deus, independente da circunstância. Então nós vemos que realmente, né, Jó, ele foi um exemplo de personagem que foi fiel a Deus, mesmo ali perdendo tudo que ele tinha, ele permaneceu obedecendo ao Senhor, e nós vimos o que Deus fez na vida dele. Então, quando nós somos obedientes, o Senhor Jesus Cristo, ele transforma a nossa vida de uma forma assim sobrenatural. Amém? E temos aqui também um comentário do Altair que diz assim: um grande personagem foi José, sempre se manteve fiel, mesmo nas dificuldades, e Deus o honrou grandemente. Então, nós vemos quantos personagens foram
fiéis ao Senhor, obedeceram ali o que foi colocado sobre ele, às autoridades, vemos o que Deus fez na vida deles. E nós queremos isso também para as nossas vidas, mas nós só conseguimos isso através da obediência, tanto à palavra de Deus, como da obediência aos nossos profetas, aos nossos líderes. Amém, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar um abraço aqui também para os nossos irmãos lá de Peruíbe. Tem aí o Miguel, a Kathleen, estão conectados aqui conosco. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Miguel já está se preparando para estar aqui conosco no domingo, tendo esse encontro maravilhoso com o Senhor. Amém, é isso mesmo, Miguel, permanecer aí posicionado, isso é obediência, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida. Quero também deixar um forte abraço lá para Poções Bahia, nosso irmão Sandro está aqui conosco também, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, Sandro. Quero deixar um forte abraço a todos os nossos irmãos da ornamentação. Tivemos aqui a Bia comentando, o Altair comentando. Eles estão aqui nesse momento também na igreja, trabalhando, conectado ao vivo, mais que ao vivo, né? Na nossa live, aqui também no presencial. Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom, meus irmãos? E meninas, nós estamos aqui chegando quase ao final, né, da nossa live. Mas nós sabemos que nós teremos eventos importantíssimos esse final de semana e vamos estar aqui também comentando um pouco sobre esses eventos, né, que é essencial na nossa vida. Amém, glória a Deus. Sábado teremos o quê? A arrecadação, né? Glória a Deus pela vida de cada voluntário do nosso ministério que tem se empenhado para ir para a arrecadação. É algo que, graças a Deus, traz um benefício muito grande para o nosso ministério. Que Deus abençoe muito a vida de cada irmão que tem lido, capacite poderosamente a vida de vocês, porque nós mesmos já participamos de arrecadação, você vê que você precisa falar, você precisa que você vê que você precisa doar ali o máximo de você para você conseguir fazer a obra do Senhor, porque lá também é a obra do Senhor, né? Porque você está lutando pelo reino. E glória a Deus pela sua vida. Então, sábado, às 8 horas, vai estar aqui na igreja sede. Então, aproveita, você que está sintonizado, avise aí para os seus discípulos, para que eles venham participar dessa arrecadação que vai acontecer neste sábado, em nome de Jesus. Glórias a Deus. E no domingo também teremos aí algo muito importante, que é o nosso encontro com Deus. Glórias a Deus por isso. Se você está conosco sintonizado na live e é um candidato ao encontro, que Deus continue abençoando a sua vida. E é isso mesmo. Tome uma posição de estar aqui no nosso encontro. Começa às 13 horas e quando nós passamos pelo encontro, vemos que a nossa vida ela muda de uma forma maravilhosa. Nós entendemos ali a palavra e sentimos aquela limpeza que o Senhor ele faz. Estamos lutando também pelos nossos discípulos. Deus abençoe os discípulos de Peruíbe, como a evangelista Jéssica falou. Temos o Miguel, temos outros discípulos. Creio que cada um aqui de nós estamos lutando, né, para trazer os nossos discípulos, pois sabemos a importância que é quando um pecador ele se arrepende. Em nome de Jesus. É isso mesmo. Então você que está sendo desafiado a ter esse encontro com o Senhor, não perca tempo. Nós te esperamos aqui no domingo às 13 horas. Inicia o nosso encontro com Deus. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida, vai ser realmente aquela faxina na sua alma, no seu espírito, na sua mente, o Senhor te dando a oportunidade de uma nova vida, tá bom? Nós queremos agora orar pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão conectados. Antes disso, quero deixar mais um abraço à nossa irmã Gênesis, que é de lá da Bahia, que também está conectada conosco. Forte abraço, minha irmã, seja muito bem-vinda, viu? Aqui na nossa live do Aviva Jovens, seja muito bem-vinda à nossa família do Avivamento. Glória a Deus. Vamos orar então pelos nossos irmãos? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, cada vida que está do outro lado, que está aqui colocando o seu pedido de oração, meu Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, meu Pai, seja entrando com o teu poder. Repreendemos todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, Senhor, sobre essas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa derramar a tua unção de cura, meu Pai, sobre a vida de cada um deles, meu Deus. E que o seu milagre seja estabelecido, Senhor. Oramos também, meu Pai, por aqueles que estão em busca de uma porta de emprego, de uma provisão. Que o Senhor possa agir, ó Deus, possa se manifestar como Jeová Jireh, ó Deus, em nome de Jesus. Abrindo portas, Deus eterno e querido, para que essas vidas, elas possam ter ali os seus recursos, o seu sustento, meu Pai, em nome de Jesus. Oramos também por aqueles, Senhor, que estão enfrentando um momento de aprisionamento, Senhor, que precisam ser libertos,
Que a presença do Teu Espírito possa ir de encontro a essas vidas, meu Pai. Quebrando toda a cadeia, toda a corrente, ó Deus eterno e querido, em nome de Jesus. Que haja libertação sobre essas vidas. E te apresentamos também aqueles que têm clamado, Senhor, pela conversão das suas famílias. Entra, meu Pai, nesses lares, entra nesses corações, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, para que essas vidas possam se render aos Teus pés. Te apresentamos também cada candidato ao encontro, meu Pai, que o Senhor possa ir de encontro, liberando, trabalhando, meu Pai, nessas vidas, e que possamos ter uma grande colheita aqui no domingo, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade, a Deus e aos nossos apóstolos também, e deixar um forte abraço a todos vocês que estão do outro lado. E até amanhã, às 9 na web.